Olá pessoal, tudo bem? George na área com mais uma questão. Dessa vez eu trago uma da Unirio, onde se lê o seguinte: o valor numérico da expressão, aqui temos uma expressão que é uma fração, né? No numerador nós temos seno de π sobre 4 radianos, mais cosseno de 240 graus, menos a tangente de menos 750 graus, isso daqui ao quadrado, dividido pela secante de 1.200 graus, vezes a cossecante de 9π sobre 4 radianos, e esse produto aqui somado ao quadrado da cotangente de 5π sobre 6 radianos. E aí eles nos fornecem essas 5 alternativas. Bem, pessoal, um detalhe que eu gostaria de deixar claro para vocês nessa questão. Ele cobra, lógico, os conhecimentos acerca dessas funções, além de outros conhecimentos, mas um aspecto é fundamental nessa questão, e vocês vão ver. Aqui o aluno, ou o candidato, como vocês queiram falar, precisa estar ciente daquela tabelinha que vocês aprendem lá atrás, em geometria plana, quando se estuda relações trigonométricas no triângulo retângulo, aquela tabelinha de seno, cosseno e tangente. De quê? De quem? De 30 graus ou π sobre 6 radianos, π sobre 4 radianos ou 45 graus e 60 graus ou π sobre 3 radianos. Tem que saber isso aí para resolver essa questão. Isso é básico. Tá bom? Então, como é que eu vou resolver? Eu vou resolver assim, ó. Eu vou começar da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, vamos dar início agora propriamente à resolução da questão. Começando por seno de π sobre 4, que não tem o que fazer, né, pessoal? Venhamos e convenhamos. Seno de π sobre 4 radianos é igual ao quê? Ao seno de 45 graus, ou seja, um arco notável. Se é um arco notável, isso aqui é bem conhecido. Nós sabemos que vale raiz de 2 sobre 2. Pronto, acabamos de descobrir o primeiro valor que nos interessa. Raiz de 2 sobre 2. Certo? Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo, isso aqui, como eu falei, não tem o que fazer. Vamos agora ao segundo arco, que é o cosseno de 240 graus. Cosseno de 240 graus. Bem, para alguns é simples descobrir o cosseno de 240 graus, para outros nem tanto. Tá? Então, pessoal, como é que você identifica aí? Primeira coisa, você tem que ver em que quadrante se encontra o arco de 240 graus. Vou aqui tomar por base esse círculo aqui, ó, círculo trigonométrico, tá? Se vocês me permitem. Bem, 240 graus estará entre π radianos, que é 180 graus, e 3π sobre 2 radianos, que é 270 graus. Ou seja, 240 estará mais ou menos aqui, ó. Enfim, este arco ele se encontra no terceiro quadrante. Ok? Tranquilo? Muito bem. Tá. Então, qual é o bizu aqui para quem tem dificuldade? Você vai reduzir esse arco de 240 graus a um arco correspondente no primeiro quadrante. Ou seja, você efetuará a redução ao primeiro quadrante, da qual eu trago essa tabelinha aqui. Tá? Bem, primeira coisa. O arco está em quê? Em graus ou radianos? Está em graus, é 240 graus. Está aqui. Está até aqui embaixo, vou colocar. Tá? Em graus. Bem, você vai reduzir o quê? Do terceiro para o primeiro quadrante. Então, você fala, terceiro para o primeiro quadrante em graus. Então, eu vou ter que efetuar essa operação aqui. O que significa essa operação? Significa que você vai subtrair, vai fazer o arco considerado menos 180 graus. Muito bem. Qual é o arco considerado? 240 graus. Então, 240 graus menos 180 graus resultará em 60 graus. Ok? Então, qual é a conclusão que você chega inicialmente? Que o cosseno... Primeira conclusão, isso é importante, que eu vou repetir isso aí muito durante o exercício. O cosseno de 240 graus, o arco correspondente ao arco de 240 graus no primeiro quadrante é o arco de 60 graus. E o que isso significa? Significa que o módulo do cosseno de 240 graus
módulo, eu falei módulo, é igual ao módulo do cosseno de 60 graus. Ok? Só que quando você fala em módulo, você ainda precisa saber se o valor desse cosseno será positivo ou negativo. Bem, sabendo-se disso, o que nós temos que fazer? Nós temos que estudar o quê? A variação do sinal. Bem, como nós estamos falando da função cosseno, essa é a variação do sinal da função cosseno. Vamos lá. Qual é o arco correspondente a 240 graus? É 60 graus. Bem, 60 graus está no primeiro quadrante, obviamente, você reduziu ao primeiro quadrante. Então, o valor do cosseno no primeiro quadrante é positivo. Mas o valor do cosseno no terceiro quadrante, que é o quadrante em onde se encontra o 240 graus, é negativo. Então você vê, são sinais opostos. Conclusão que você tira. O cosseno de 240 graus é igual a menos o cosseno de 60 graus. Devido a isso aqui. A esses sinais opostos na variação do sinal. Na função cosseno. Então, podemos escrever com tranquilidade que o cosseno de 240 graus é igual a menos o cosseno de 60 graus. Bem, o cosseno de 60 graus é um arco notável, você tem que saber. O cosseno de 60 graus é 1 meio. Logo, isso aqui terá como resultado menos 1 meio. E acabamos de encontrar o segundo valor que precisamos para resolver a questão. Ok? Bem, pessoal, vou subir aqui um pouquinho, porque o espaço... Então, vamos lá. O terceiro valor que precisamos descobrir é esse aqui, ó. Tangente de menos 750 graus. Sim, um arco negativo. Daí eu preciso que você rever uma coisa com vocês. Isso aqui. Quando você gira no ciclo trigonométrico no sentido anti-horário, ou seja, no sentido oposto aos ponteiros do relógio, você conta positivamente o arco. Ok? Porém, quando você gira no sentido horário, ou seja, no sentido dos ponteiros do relógio, você gira negativamente o ciclo. E é esse o caso aqui, ó. A tangente é negativa. Então, eu vou ter que girar no sentido horário, a partir aqui do zero. Bem, aí é o seguinte, você me pergunta, poxa, Jorge, mas 750 graus é maior que 360 graus. E aí, como é que eu faço? Tranquilo. Você faz o seguinte. Você faz a seguinte pergunta. Quantas vezes 360 graus cabem em 750 graus? Bem, se você verificar, 750 graus é igual a 2 vezes 360 mais 30. Então, como é que você interpreta isso aí no ciclo, dando voltas no ciclo? Da seguinte forma. Bem, ele é negativo, então você vai ter que girar no sentido horário. Vamos lá. Eu falei 2 vezes 360, então você vai girar uma vez 360, 2 vezes 720. Bem, 720, como eu falei, para completar 750, faltam quantos graus? 30. Então, vai parar onde aqui? Mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui vai ser 30 graus. Mais ou menos neste pontinho aqui. Tá ok? Então, você sabe que a tangente de menos 750 está no arco. Quando você faz o giro, ela se localiza num arco que pertence ao quarto quadrante. Tudo bem? Quarto quadrante. Certo. Tá, e agora? Mas tá aí, Jorge, tudo bem. E então, detalhe, quando você se vê, se você se depara com um arco negativo, você tem que descobrir qual é o arco positivo correspondente a ele. Bem, como é que eu sei o arco positivo? É fácil. Faz o seguinte, pega aqui o 2π, que é 360 graus, e subtrai de quanto? Dos 30 graus restantes. 360 menos 30 vai dar quanto? 330, que é esse arco aqui, ó. Tá vendo? Esse arco aqui. Então, conclusão. A tangente de menos 750 graus, simplesmente ela é igual a tangente de 330 graus. Tá bom, Jorge, ok.
Descobri o arco correspondente a esse giro aqui negativo. Ok, mas e aí? E aí é o seguinte, mas eu não sei quanto vale tangente de 330 graus. Então o que você tem que fazer? Da mesma forma que anteriormente, ok, aqui, vamos reduzi-lo ao primeiro quadrante. Bem, primeira coisa, o arco está em quê? Em graus. 330 graus. Em que quadrante ele se encontra? Quarto quadrante. Então, ele está em graus, quarto quadrante. Então, vou ter que reduzi-lo dessa maneira aqui. Ou seja, eu vou ter que fazer 360 menos o arco considerado. Quem é o arco considerado? 330. Então, 360 menos 330 dá 30 graus. Ou seja, a tangente de 330 graus tem como correspondente o arco de 330 graus no primeiro quadrante, tem como correspondente o arco de 30 graus. Ou seja, o módulo da tangente de 30 graus é igual a tangente de... O módulo da tangente de 330 graus é igual a tangente de 30 graus. Mas aí, se é módulo, eu não sei se esse arco aqui, o valor, é negativo ou positivo. Sendo assim, o que eu tenho que fazer? Mais uma vez, fazer o estudo do sinal, só que dessa vez em relação à função tangente. Bem, qual é o arco correspondente a 330 graus? É o arco de 30 graus. Bem, o arco de 30 graus, no primeiro quadrante, porque 30 graus está no primeiro quadrante, a tangente é o quê? Positiva. Só que o arco de 330 graus, que fica no quarto quadrante, tem como a tangente aqui um valor negativo, ou seja, sinais opostos. Ou seja, significa dizer que a tangente de 330 graus é igual a menos a tangente de 30 graus. Ou seja, tranquilamente eu posso escrever o seguinte. Eu posso escrever isso daqui. E a tangente de 30 graus, pessoal, que é um arco notável, você tem que saber. A tangente de 30 graus é o quê? É raiz de 3 sobre 3. Como é menos aqui na frente, teremos menos raiz de 3 sobre 3 e acabamos de descobrir o terceiro valor. Muito bem. Bem, terminamos aqui o numerador, né? Vamos agora para o denominador, secante de 1.200 graus. Bem, pessoal, com relação a secante, eu vou fazer uma transformaçãozinha aqui, tá? Uma transformaçãozinha. Eu vou passar de secante para cosseno, porque lembre-se que a secante de um arco x qualquer, por exemplo, é igual a 1 sobre o cosseno desse mesmo arco x. Então, conclui-se que a secante de 1.200 graus é a mesma coisa que 1 sobre o cosseno de 1.200 graus. Então, eu vou trabalhar em cima de cosseno, em lugar de trabalhar em cima de secante. Ah, poderia trabalhar em cima de secante? Poderia, mas eu prefiro trabalhar com as três primeiras funções, que é seno, cosseno e tangente, tá ok? Para esse exercício. Muito bem. 1.200 graus. Bem, 1.200 graus você está vendo que o giro, então, é positivo. Então, você vai girar no sentido anti-horário. Então, é um giro positivo, normal. Aí você vai fazer a mesma pergunta que você fez em relação a esse número aqui, 750. Você vai fazer a seguinte pergunta. Quantas vezes 360 graus cabem em 1.200 graus? Bem, se você fizer a conta, se você dividir 1.200 por 360, você terá como resultado o seguinte valor. 3,3333 reticências. Ou seja, você terá uma dízima periódica simples. Tá bom? Ou seja, quando você fala que é 3,3333, significa que você tem 3 mais 0,33333. Ou seja, você tem uma parte inteira, que é o 3, e uma parte periódica, que é 0,3333. Para fins de ciclo trigonométrico, o que isso significa? Significa o seguinte. Significa que você vai dar 3 voltas e vai mais 1/3, porque 0,3333 é o quê? É 1/3. Ou seja, 1.200 graus vai dar aqui uma volta, 3, 2, 3. É a parte inteira. Mais 0,333, ou seja, 1/3. 1/3 de 360 graus, pessoal, é 120 graus, ou seja, vai cair mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Em que quadrante?
no segundo quadrante. Certo? Então, se está no segundo quadrante, se o cosseno, que agora eu passei para cosseno, né, pessoal? Se o cosseno desse arco está no segundo quadrante, vamos aplicar o quê? Isso mesmo. Redução ao primeiro quadrante. Como eu passei para cosseno, vamos utilizar o quê? O cosseno. Bem, em graus, vou passar o quê? Do segundo para o primeiro quadrante. Então, vou utilizar essa diferença. Essa diferença diz o seguinte: 180 menos x. E x é o arco considerado. Como vocês viram, o arco considerado é de 120 graus, que é um terço do 360. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 180 menos 120. 180 menos 120 dá 60 graus. Conclusão. O arco correspondente no primeiro quadrante ao arco de 120 graus é o arco de 60 graus. Significa dizer que o cosseno de 120 graus é igual ao módulo do cosseno de 60 graus. Como é módulo, eu ainda não sei se o valor de cosseno de 120 graus é positivo ou negativo. Para descobrir isso, o que eu vou fazer? Variação do sinal de novo da função cosseno. Muito bem. O arco de 60 graus está aqui no primeiro quadrante, nós sabemos que é positivo. Só que o arco de 120 graus, como nós vimos, está no segundo quadrante e ele é negativo, ou seja, sinais trocados. Conclusão: o cosseno de 120 graus é igual a menos o cosseno de 60 graus. Ponto. Certo? Então, eu posso colocar aqui tranquilamente que 1 sobre cosseno de 1.200 graus é igual a 1 sobre o cosseno de 120 graus, conforme o giro que nós vimos. Isso daqui será igual a 1 sobre menos o cosseno de 60 graus. Bem, cosseno de 60 graus tem que saber é o que? É 1 meio. Logo, essa expressãozinha aqui, essa fração vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar 1 sobre menos 1 meio. Você girou aqui o menos 1 meio para cima, né? Você deu uma giradinha, né? Inverteu de divisão para multiplicação. Isso aqui vai ficar menos 2. E nós acabamos de encontrar o quarto valor dos 6 que nós pretendemos calcular. Certo? Vamos lá. Vamos ao penúltimo, que é a cossecante de 9π sobre 4. Vamos lá. Vamos ver se tá bom. Ok. Cossecante de 9π sobre 4. Pessoal, eu posso dizer que a cossecante de 9π sobre 4 é igual a 1 sobre o seno de π sobre 4. Por quê? A cossecante de um arco x, por exemplo, ela é sempre igual ao quê? A 1 sobre o seno desse mesmo arco x. Né? Aliás, 9π sobre 4, desculpe aqui. Logo, a cossecante de 9π sobre 4 será igual a 1 sobre o seno de 9π sobre 4. E eu posso dizer também, pessoal, o seguinte, ó, olha só, que isso aqui é igual a 1 sobre o seno de 9 vezes π sobre 4. Eu posso dizer isso, não posso? Posso. E por que eu estou fazendo isso? Veja bem, π sobre 4 é a mesma coisa que 40 graus, concordam comigo? Perdão, π sobre 4 é igual a 45 graus, concordam comigo? E 45 graus é 1/8 da circunferência. É só você multiplicar. 45 vezes 8 dá o quê? 360. Então ela é 1/8. Se ela é 1/8, se eu fizer 8 vezes π sobre 4, eu vou ter o quê? Uma circunferência inteira, ou seja, 2π. Não é verdade? Ora, mas eu quero o quê? 9 vezes π sobre 4. Então, o que acontece? Quando eu falo que é 8 vezes π sobre 4, vai ter o quê? π sobre 4 aqui, mais π sobre 4, 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 mais π sobre 4 e mais π sobre 4. 8π sobre 4. Só que eu quero 9 vezes π sobre 4. Então, eu preciso o quê? Somente fazer isso. Ó. Pum.
Aí eu completo 9π sobre 4. 8π sobre 4 mais 1, 9π sobre 4. Opa! 9π sobre 4 coincidiu com o quê? Com o próprio quê? π sobre 4, pessoal. Concordam comigo? Ora, então eu posso escrever tranquilamente que isso daqui é igual a 1 sobre seno de π sobre 4. Seno de π sobre 4 tem que saber, né? Inclusive foi o primeiro valor que encontramos. Seno de π sobre 4 é o quê? É raiz de 2 sobre 2. Isso daqui inverte. Vai ficar igual a 2 vezes 2 sobre raiz de 2. Bem, vamos racionalizar isso aqui. Temos que multiplicar tanto o numerador como o denominador por raiz de 2. Né? Raiz de 2, desculpem. Vou dar uma levantada aqui, para vocês verem. Tá? Bem, quando você multiplica isso aqui, vai dar o quê? 2 raiz de 2 sobre 2. Logicamente, vamos cancelar 2 com 2. E encontramos o nosso penúltimo valor. Conseguimos encontrar. Que dá o quê? Raiz de 2. Certo? Opa, balançou aqui, desculpem. Vamos lá. E agora, desse lado aqui, vamos aqui ao nosso último valor. Que é o quê? Cotangente de 5π sobre 6. Certo? Vou passar para cá. Vamos lá. Cotangente de 5π sobre 6. Certo? Bem, conforme eu falei, eu não vou trabalhar com cotangente, eu vou trabalhar com tangente. Então, a cotangente de um arco x é igual a quê? A 1 sobre a tangente desse mesmo arco x. Ou seja, a cotangente de 5π sobre 6 é igual a 1 sobre a tangente de 5π sobre 6. Certo? E quanto é que... Onde se localiza, Jorge, no ciclo trigonométrico, o arco de 5π sobre 6? Bem, se você tiver dificuldade com radianos, que aqui está em radianos, tenta em graus, verifique em graus. É uma sugestão que eu te dou. Π sobre 6. Π sobre 6 é o quê? É 30. 30 vezes 5, 350 graus. Ou seja, 350 graus... Não, 150 graus, perdão, se localiza onde? Aqui, mais ou menos. Ou seja, no segundo quadrante. Com isso, nós vamos calcular agora, por meio de redução ao primeiro quadrante, quanto vale a tangente de 5π sobre 6. Bem, como ele está no segundo quadrante, ele está em radianos, e ele está no segundo quadrante. Então, o que nós temos que fazer? Fazer π menos o arco considerado. E o arco considerado é 5π sobre 6. Se você subtrai π, faz π menos 5π sobre 6, você vai ter π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus. É um arco notável. Ou seja, significa dizer o seguinte, que a tangente de 5π sobre 6 tem como, o 5π sobre 6 tem como arco correspondente no primeiro quadrante o arco de π sobre 6. Certo? E que a tangente de 5π sobre 6 é igual ao módulo, né? O módulo da tangente de 5π sobre 6 é igual... o valor da tangente de 5π sobre 6 é igual ao módulo da tangente de π sobre 6. Bem, se é módulo, eu não tenho ainda como saber se é positivo ou negativo. Para isso, o que nós temos que fazer? Realizar o estudo de sinal. Bem, como nós estamos tratando da tangente... Bem, como nós vimos, π sobre 6 se localiza aqui, né? No primeiro quadrante, é positivo, lógico. Só que 5π sobre 6, o valor dela, ela está no segundo quadrante. E no segundo quadrante, a tangente é o quê? É negativa, ou seja, sinais opostos. Isso me leva à seguinte conclusão, que a tangente de 5π sobre 6 é igual a menos a tangente de π sobre 6. Ou seja, simplesmente isso aqui, ó. 1 sobre menos tangente de π sobre 6. A tangente de π sobre 6, tem que saber, é o quê? É raiz de 3 sobre 3. Só que como aqui tem um sinal menos na frente, isso aqui vai ficar como? Vai ficar 1 sobre menos raiz de 3 sobre 3
Isso aqui vai invertido no numerador. Então, teremos menos 3 sobre raiz de 3. Para racionalizar isso aqui, nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 3. E aqui nós teremos menos 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Logicamente, nós podemos cancelar isso aqui. E encontramos assim o último valor que precisamos, que é menos raiz de 3. Muito bem, pessoal. Muito bem. Chegamos aqui. Bem, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses valores que descobrimos, ó, e vamos substituir aqui na expressão. Aqui vai ficar meio sobrecarregado esse espaço. Então, o que eu resolvi fazer? Resolvi fazer isso aqui para adiantar o serviço. Aqui, pronto. Eu copiei novamente a expressão, já substituindo os valores que encontramos. Ó, seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 240 menos 1 meio, tangente de menos 750 menos raiz de 3 sobre 3, secante de 1.200 menos 2, cossecante de 9π sobre 4, raiz de 2 e cotangente de 5π sobre 6 menos raiz de 3. Agora, pessoal, é fazer conta, é cálculo, continha, trabalho braçal. Cuidado com os sinais, por favor, vamos ter cuidado com os sinais. Raiz de 2 sobre 2 eu vou repetir. Mais com menos é menos, então fica menos 1 meio. Menos raiz de 3 sobre 3 ao quadrado vai dar 3 sobre 9. 3 sobre 9 dá 1/3. Então, isso aqui vai dar mais 1/3. Aqui embaixo, menos 2 vezes raiz de 2, eu vou fazer menos 2 raiz de 2. Menos raiz de 3 ao quadrado dá 3. Que dá menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3, menos com menos mais. Raiz de 3 com raiz de 3 é o quê? Dá 3. Tá certo? Então vai dar o quê? Mais 3, né? Vamos lá? Raiz de 2 sobre 2, menos 1 meio, menos com mais vai dar quanto? Menos. Então, teremos aqui menos, vou colocar aqui, menos terço. E aqui teremos mais com mais, né? 3. Vou fazer o seguinte, vou fazer 3 menos 2 raiz de 3, tá bom? Aliás, raiz de 3 não, raiz de 2, desculpe, raiz de 2, né? 3 menos 2 raiz de 2. Agora, pessoal, veja, é só conta. É só conta. 2 e 3 tem como MMC o quê? 6. Então, vamos colocar aqui no denominador, ó, 6. 6 dividido por 2 dá 3, vezes raiz de 2 vai dar o quê? 3 raiz de 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Isso tudo sobre 3 menos 2 raiz de 2. Isso aqui será igual a... Aqui, ó, menos 3 menos 2 dá menos 5. Então, teremos 3 raiz de 2 menos 5 sobre 6. E aqui embaixo, repito, 3 menos 2 vezes raiz de 2. Esse 3 menos 2 raiz de 2 aqui está dividindo, eu vou passar, vou levantar um pouquinho aqui, eu vou passar para esse lado aqui, ok? Ele está no denominador, ele está no numerador, ele vai passar multiplicando no denominador. Então, teremos o seguinte, vou passar esse menos 5 aqui para frente, tá? Menos 5 mais 3 raiz de 2 sobre 6, que multiplica 1 sobre 3 menos 2 raiz de 2. Bem, isso aqui vezes 1 repete, né? Menos 5 mais 3 raiz de 2. 6 vezes 3, 18. 6 vezes menos 2 raiz de 2, né? Vai dar menos 12 raiz de 2. Ok? E agora, pessoal? Agora é o seguinte, ó. Temos aqui que racionalizar o denominador. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado disso aqui. O conjugado disso aqui é 18
mais 12 raiz de 2, certo? Isso aqui será igual a... Se você efetuar essas multiplicações aqui, você vai ter o seguinte, você vai terminar com menos 18 menos 6 raiz de 2, né, sobre 36. Bem, 36, 18 e 6 são divisíveis por 6, então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer isso aqui, ó, tudo como 6, 6, né, vezes menos 3, né, menos raiz de 2 sobre 6. Não é verdade? Não posso fazer isso? Bem, 6 e 36 eu posso cancelar. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 6. E aí nós teremos como resposta isso aqui, ó. Menos 3 menos raiz de 2 sobre 6. Isso aqui, se eu colocar o sinal de menos para fora, fica menos 3 mais raiz de 2 sobre 6. E chegamos na resposta, pessoal, que é a letra B. B de Beremis. Beremis, para quem não sabe, é o personagem, o fabuloso matemático criado por Malbataan no livro O Homem que Calculava, que é um livro fantástico. Falo isso aqui de graça, não preciso ganhar nenhum centavo para isso. Pessoal, espero que tenham gostado da questão. Espero que ela tenha ajudado em alguma coisa. É uma questão até simples, mas é que eu preferi dar explicações um pouco mais detalhadas acerca dela. No mais, eu agradeço por tudo. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau. Valeu!